Graças e paz, boa noite. Quem vos fala, pastor Leandro, trazendo uma mensagem de Deus nessa quarta-feira em nome de Jesus. Não sei qual horário que você vai ouvir essa programação, mas eu sei que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Queridos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela vai fazer um conserto sobre as nossas vidas nessa hora. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra a direção correta. O tema da mensagem é: os planos de Deus não podem falhar. Os planos de Deus não podem falhar. Gostaria que você abrisse o seu entendimento nesse capítulo que eu vou ler aqui agora, de Jonas capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se quebrar. Sabe, querido, Deus deu uma palavra para Jonas, mandou ele se levantar, mandou ele ir para Nínive. Mas quando ele se levantou, ele foi para fazer aquilo que ele queria. E quando ele se levantou para fazer aquilo que ele queria, ele pagou a passagem do seu próprio bolso e entrou no navio para ir onde aqueles homens iam. Sabe, o tema da mensagem é: os planos de Deus não podem falhar. Sabe, ninguém escolheria um covarde, um perdedor, para se cumprir alguma coisa sobre a vida de alguém. Um homem normal, na sua sã consciência, não ia fazer isso. Mas Deus, como sempre, Deus escolhendo as coisas imperfeitas, como nós somos imperfeitos, Ele deu um nome a Jonas, deu um propósito para ele, mesmo sabendo que não era bem aquilo que ele queria fazer. Sabe, seria muito fácil para mim e para você se não houvesse barco para a gente fugir. Seria muito bom e fácil para mim e para você se não houvesse dinheiro para pagar passagem de ir para esse barco. E seria muito bom também se todo barco tivesse uma direção para um local só. Estou falando de forma ilustrada para que você entenda. Seria bom se todo barco só fosse para uma direção, para Nínive, mas não. Tem barcos que vão para Tarsis. E muitas vezes nós estamos embarcando porque tem pessoas que estão embarcando. E está aqui. E Jonas pagou sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles. Sabe, o propósito de alguém não é o mesmo propósito teu. Tem pessoas que vão demorar menos tempo para se desenvolver e outras vão demorar mais tempo. O problema é que a gente acha que todo mundo é igual, e não é igual. Deus não fez você igual a ninguém. E sabe, seria muito fácil, como eu disse, se no local da embarcação não tivesse barco nenhum lá. Mas não é assim que funciona. É por esse motivo que você é pego de surpresa na sua dificuldade. Por quê? Porque você não esperava que, mesmo você amando a Deus de todo o teu coração, você tinha uma palavra, você tinha uma resolução de Deus, mas simplesmente Deus permitiu que você escolhesse a tua escolha. As suas escolhas não são a escolha de Deus, fique você sabendo disso, mas Deus também não impede que você escolha o seu caminho. Por motivo que a palavra de Deus diz que não é do homem que caminha, nem do que caminha dirigir seus passos. A gente tenta fazer, mas a gente não consegue. Tarsis é o que muitos têm andado, e muitos têm dado voltas, quando na verdade o caminho era mais rápido por Nínive.
Mas quando nós entendemos que os nossos caminhos errados são motivados por erros, motivados por falhas, então Deus, que é rico em misericórdia, Jesus, que é rico em misericórdia, intervém nas nossas decisões, soprando sobre o mar. E esse mar se cria uma grande tempestade para quebrar, ameaçar aquele navio ao meio. Sabe, queridos, resumindo a história para você, quando os tripulantes descobriram que o problema era Jonas, eles jogaram Jonas naquele mar. E com boca aberta já estava o grande peixe esperando por Jonas chegar. E aí é onde começa a pregação. Os planos de Deus não podem falhar. Querido, às vezes nós precisamos estar no ventre de um grande peixe para a gente se decidir e lembrar quais são os votos que a gente fez com Deus. O problema é que a gente está vivendo numa sociedade tão hipócrita que a gente não pode ser mais sincero com aquilo que nós somos. Se estamos duvidando, sabe? Eu sempre, quando eu tenho dúvida, tenho que levantar a mão, tenho que perguntar. Aconteceu uma reunião esse dia lá no serviço, todo mundo cheio de dúvida. Ninguém levantou a mão. Agora vocês podem falar. Quem tem dúvida, levanta a mão. Lá estou eu levantando a mão, respondendo a pergunta de todos que estavam ali. Mas não é assim também. Você acha que Jonas, ele seguiu com o seu destino? No final da história ele consegue pregar ali aos ninivitas? Na verdade ele nem precisou pregar, porque o próprio testemunho dele falou dele. Mas sabe, quantas vezes nós radicalizamos Jonas como só ele? Será que é só ele que fez isso? Será que você nunca fez ou está fazendo? Sabe, o caminho para Tarsis, quando nós escolhemos de forma errada, e se você estiver conectado com Deus, certamente você vai conseguir, de alguma forma, Deus vai abrir alguma porta para colocar você de volta para o caminho correto. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e disse o seguinte: olha, se as coisas estão conspirando para que você desista, então você tem que continuar. Ah, mas não é para seguir por esse caminho, tem que seguir por outro. Mas se as coisas estão conspirando para dar errado, é sinal que Deus está naquele negócio. Como assim? Simples. Deus fez promessas, os planos de Deus não falham, não voltam atrás. Quem se arrepende é o homem, Deus não se arrepende. Então, eu transfiro, já que eu errei, eu não pedi para Deus me escolher para me levar para Nínive. Nem você escolheu a dificuldade que você está enfrentando. Algumas escolhas Deus faz por nós. Ele coloca condição porque conhece nós. Nós não nos conhecemos. Essa é a verdade. Nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos é na prova, é na tribulação, é na falta de amigos, é quando as pessoas viram as costas para nós. Quando nós estamos sozinhos, aí nós vamos conhecer que Jesus é o único. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Você está entendendo? Às vezes é permitido você andar por Tarsis, ou querer se esconder, ou se levantar, não para fazer aquilo que Deus quer, mas para se levantar para fazer aquilo que você quer. E quando você está seguindo o caminho, você tem a sua própria experiência. Poxa, segui errado, segui para Tarsis, não era Tarsis, era Nínive. Aí você pode tentar questionar, fazer um questionamento de tolo. Ah, mas se Deus não quisesse que eu fosse, eu não teria dinheiro, o barco não estaria ali. Mas como foi falado aqui, quem dera que todos os barcos que aparecessem diante de nós fizessem a mesma rota que Deus quisesse que a gente fizesse. Mas não. Às vezes vai ter algumas situações de barcos que vai nos empurrar para Tarsis. Mas se um dia você falou: Senhor, eu
estou seguindo por esse caminho aqui, não é o caminho que eu quero seguir, mas não vejo outra escolha. Senhor, eu estou andando em direção à caverna para me isolar lá, não é o que eu queria fazer, eu sei quem eu sou, mas nesse momento eu só sei pedir isso, eu só sei pedir caverna, eu só sei pedir a morte, eu só sei pedir o fim, eu só sei pedir divórcio, eu só sei falar que não dá, sabe, não dá certo. E isso é o linguajar de muitos. Mas experimente ser sincero e falar com Deus aquilo que te aflige de verdade. Deus, Ele já marcou a tua história, e essa história começa, sabe como? Deus fazendo algo poderoso através da tua história. Entenda, Deus vai usar a sua história para transformar outras vidas. Quando Jonas foi vomitado, quando ele lembrou o voto e orou dentro daquele ventre, daquele peixe, ele foi para o local certo. A baleia, o grande peixe, jogou ele no local certo. E na verdade Jonas não teve nem que pregar, porque o testemunho de Jonas foi em favor daquele povo. Sabe, você está em Tarsis, está na hora de você lembrar os votos que você fez com Deus. Você está seguindo por caminho errado, está na hora de você voltar. Nunca é tarde, nunca é tarde para você tomar uma posição, mesmo que essa posição seja dentro de um ventre de um peixe, mesmo que essa posição seja escondido no fundo de um barco, mesmo que essa posição, mesmo que o mundo te chame de covarde, então você vai falar assim: Deus, o Senhor me escolheu, eu não pedi para ir para lá, eu sou menor da casa, mas já que o Senhor me escolheu, então me ensina-me a ver como um valente. Senhor, me ensina a ver realmente que eu fui enviado para esse destino. Deixa o meu medo falar mais alto do que a minha fé. Não deixe a circunstância falar mais alto daquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Por quê? Porque os planos de Deus não podem falhar. Mesmo que Deus use um medroso, um covarde, um incapacitado, sabe, uma pessoa sem fé, Deus vai usar essa pouca fé e vai transformar em algo sobrenatural. E quando eu falo de sobrenatural, eu não falo de coisas naturais, eu não falo de 2 mais 2 igual a 4, eu falo de coisas sobrenaturais. Eu falo de 5 pães e 2 peixinhos que transformam para alimentar multidões. É disso que eu estou falando. Você está entendendo a mensagem? Os planos de Deus não podem falhar se você desistir do caminho. Os planos de Deus não podem falhar se você ficou com medo, se você entrou em desespero, se o médico falou aquilo que você não esperava, se o teu líder não acreditou em você, na sua empresa, na sua igreja. Entende? Deus escolheu uma história tão imperfeita quanto a sua para mostrar para o mundo que as coisas loucas é o que vai falar sobre todos aqueles que se acham sábios. Deus vai usar uma história torta como a sua e a minha para mudar a história lá do mundo lá fora. Deus vai fazer algo poderoso. Deus vai usar a sua história, o seu lamento, a sua dor, a sua tristeza. Deus vai usar aquilo que precisa ser usado para transformar vidas, transformar famílias, transformar crianças, transformar jovens, transformar vidas. Entenda o que estou falando. Uma história que não ia dar em nada, uma história que todo mundo falava Jonas fujão, Jonas coitado, Jonas é isso. Ou seja, é o que estão falando sobre a sua vida. Estão achando você o pobre coitado. Mas escuta só, ninguém obrigou a Jonas a orar dentro do ventre do peixe. Chega uma hora que
Não precisa ninguém mandar. É só você e Deus. E acho que é a melhor parte, sabe? Jesus disse: quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora com quem está em secreto. E em secreto Deus vai te responder. Ninguém está ouvindo a sua oração a não ser Deus. Há alguns momentos que a gente tem que ser colocado, sabe, sem ninguém do lado, para saber realmente aquilo que está guardado dentro do nosso coração. Deus vai fazer algo poderoso, e eu sei que o Senhor já está fazendo. Se a escolha foi Tarsis, nessa noite seja Nínive. Se as escolhas foram, sabe, caminhos errados, que nessa noite sejam caminhos certos. Se as escolhas foram mentiras, que nessa noite, a partir de agora, seja a verdade. Porque o Senhor vai falar, e Ele vai agir, Ele vai transformar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.